Amém. Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Sim, agora ele disse, faz que aqueles que têm as armas avancem. Eles recusaram receber aquela marca, e ele foi em frente, e Tito cercou os muros de Jerusalém, e eles correram para a cidade. Eles os mataram de fome lá, até que eles cozeram os filhos uns dos outros e os comeram. Eles comeram a casca das árvores, o capim da terra, e então, quando finalmente eles tiveram que se entregar, Tito, quando ele entrou em Jerusalém, ele destruiu completamente tudo lá dentro. Matou mulheres, crianças, bebês, sacerdotes, tudo mais, e queimou a cidade. E Jesus disse, chegará o tempo em que não ficará uma pedra de resto. Disse, olhe para a nossa grande catedral. Irmão, nós somos batistas ou metodistas ou pentecostais ou o que quer que seja. Ele disse, não ficará pedra sobre pedra. Mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em corações humanos, pois corpo me preparaste. O Espírito Santo não habita em uma casa, ele habita no coração. Esse é o templo. Não sabeis vós que sois o templo do Deus vivente? Amém! Você constrói um templo, constrói uma igreja. Toda a sua fé está edificada em torno do seu templo ou de sua igreja. Um ídolo de madeira recebendo a marca da besta e não o sabe. Isso mesmo, vagando por aí e gastando todo o seu tempo, pregadores, para apoiar sua organização, indo tão diretamente para o inferno com isto como podem ir. Eu lhes digo, irmão, já era hora dos homens acordarem e pregarem o evangelho com o poder do Espírito Santo. Quando em todos os lugares chamemos os metodistas, batistas, presbiterianos, católicos e todos à cruz de Jesus Cristo. Agora você sabe, o velho pastor levava mel, passava isto na rocha. Quando a ovelha enferma lambia, ela era curada. Irmão, tenho um alforje cheio dele aqui esta noite e vou passá-lo na rocha, Cristo Jesus, e ovelhas enfermas poderão lamber e ficar curadas. Isso mesmo, irmão, ouça, não vou passá-lo em nenhuma igreja. O lugar dele não é em nenhuma igreja, o lugar dele é em Cristo. Exatamente, por mais. Sim, nós cremos em Cristo. Suas obras provam em que creem. Jesus disse, estes sinais, SEGUIRAO, seguirão aos que crerem. Até o fim do mundo, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é o que Jesus disse. Estas são as últimas palavras que saíram de seus lábios e ele foi elevado ao céu. E pessoas que saem crendo e pregando cura divina e os poderes de Deus, o mundo as chama loucas. E a Bíblia diz, se chamam Belzebu ao pai de família, quanto mais chamarão aqueles seus discípulos? Condenados, lá estão eles, caídos, todos morreram. Exatamente. Mas Joséfo disse, aquelas pessoas do tipo cristão tinham se ido de Jerusalém para a Judéia e escaparam de toda esta ira. Agora, estes foram os judeus, o fim dos judeus. Rapidamente agora, no decorrer dos minutos que se aproximam, vamos terminar com os gentios, bem rapidamente. Voltemo-nos ao capítulo 7 de Apocalipse, onde nós concluiremos a dispensação gentia. Veja se isso está certo ou não. Aquilo foi onde o profeta de Ezequiel 9 profetizou o fim daquela era. Agora aqui é o Espírito Santo profetizando o fim desta era. Ouça com atenção agora enquanto leio cuidadosamente. E depois destas coisas, Apocalipse 7 agora. Depois destas coisas, vi 4 anjos. Aqueles foram os cavaleiros que saíram no capítulo 6. E como eles saíram, um cavalo amarelo e um cavalo preto e um cavalo vermelho e assim por diante, os quais aqueles cavaleiros tinham cavalgado pela terra por longo tempo. Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que eles não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Agora observe a visão que ele viu primeiro. Vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos.
4 lugares ao redor da terra, um anjo retendo os 4 ventos. Anjos são mensageiros. A Bíblia diz que sim. E os ventos são guerras e contendas. Ele estava retendo os 4 ventos aqui. Agora observe, versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o SELO, a obra de encerramento, em outras palavras. Tinha o selo do Deus vivo. Reclamou com grande voz aos anjos quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Observe, eu continuarei a leitura. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12, e assim por diante. E Benjamim, e Gade, e Ruben, adiante até Zebulon, e adiante até as 12 tribos, no final do versículo 8. E 12 vezes 12 é o quê? 144. 144.000, todos judeus. Agora observe. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as tribos e línguas e nações. De onde vieram eles? Veja, nós vemos onde aqueles judeus estão no fim. E quando os anjos foram autorizados a sair para destruir, disse aqui, viram e retiveram. Mas de onde vieram estes? De todas as tribos, línguas e nações. Eles entraram em cena, e povos e línguas que estavam diante do Cordeiro e diante Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. A noiva gentia tinha sido selada aqui. Observe, reclamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E os anjos que estavam ao redor do trono, os anciãos, os 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: ouçam, se isso não soa como uma reunião do Espírito Santo. Ah, louvores, amém, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Isso não parece algum tipo de culto ritualista de algum bacharelado para mim. Isso parece um derramamento à moda antiga do Espírito Santo para mim. Aquelas pessoas tinham estado em algum lugar, elas souberam o que fazer quando viram o Cordeiro assentado no trono. E um dos anciãos me falou: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Agora você conhece todos os judeus, mas de onde vieram estes? Todas as tribos, línguas e nações? Observe, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. João disse: eu realmente não sei. E ele disse-me: estes são aqueles que tinham isso, eu suponho. Muito bem. Estes são os que vieram de grande tribulação, chamados santos roladores, zombados, perseguidos, escarnecidos. Vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Observe, eles estão diante do trono de Deus. Onde fica a esposa? Onde fica a rainha? Essa é a noiva gentia, e eles o servem de dia e de noite no templo. Minha esposa me serve em casa dia e noite, está vendo? Essa é a noiva de Jesus, essa é a noiva gentia. E aqueles que está assentados sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Aleluia! Os dias de trabalho terminaram. Bem, nós deixamos de fazer muitas refeições, mas nunca deixaremos de fazer uma lá. Amém! Sei que minha pobre e fraca velha mãe está sentada aqui esta noite, e eu já a vi levantar-se da mesa. Tomávamos café com pão amanhecido, ela o despejava, colocava açúcar nele, e não havia o suficiente para completar a volta. As crianças choravam e se levantavam e saíam, mas nós nunca teremos fome lá. Meu velho papai reclinou-se sobre meus braços do outro lado da rua mais além e morreu faminto, mas nunca teremos fome de novo. Aleluia! Não, Senhor, não mais ter fome, nunca mais terão fome, nunca terão sede, nem sol cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia nas fontes da água da vida,
e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Eles talvez tenham de chorar um pouco e agir de modo incomum quando o Espírito Santo venha, mas Deus limpará dos olhos de vocês toda lágrima. Observem, ele viu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Rapidamente agora, meu tempo está esgotado, mas deixe-me esclarecer esse assunto para vocês antes de encerrar. Vejam, ele viu os 4 anjos, ele viu o fim da igreja judia como ele os viu vir do mesmo modo, vindo com suas armas destruidoras aquele exército. Agora observem que tipo de marca a igreja do Espírito Santo recebeu como marca na testa. Isto foi um sinal espiritual. O Espírito Santo os marcou.